Pendurado na cruz do Calvário, nosso amado Cristo gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Por que Jesus teve que morrer? O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Qual o significado do sacrifício de Cristo para mim e para você? Jesus era jovem. Ele tinha cerca de 33 anos de idade. Na idade dele, a maioria das pessoas tem seus melhores anos pela frente. Maomé viveu até aos 60 anos, Sócrates até aos 70. E Platão e Buda tinham mais de 80 anos quando morreram. Quando a morte ameaça encurtar a vida de uma pessoa, geralmente nós sentimos tristes, mas não foi assim com Jesus. Jesus não considera a morte que estava prestes a sofrer como o fim de sua missão, mas como necessária à realização de sua missão. Nos últimos dias de sua vida, Jesus não olhava para trás para uma missão que havia completado, muito menos pensando em ter falhado. Jesus olhava para frente, para uma missão que estava prestes a se cumprir. O que há acerca da crucificação de Jesus que, apesar de seu horror, vergonha e dor, a faz tão importante ao ponto de Deus a ter planejada de antemão e de Cristo vir e aceitá-la? Irmãos, para encontrar essa resposta, nós vamos examinar 3 pontos. Em primeiro lugar, a instituição da ceia do Senhor no cenáculo. Em segundo lugar, a agonia de Jesus no jardim do Getsemane. E em terceiro lugar, o grito de desespero e uma afirmação de vitória lá na cruz. Jesus passou sua última noite na terra com seus apóstolos, os 12. Era o primeiro dia da festa dos pães asmos e havia se reunido para celebrar a Páscoa com seus apóstolos. Evidentemente, não havia criado que os servissem, de modo que ninguém lavou seus pés antes da refeição. Nenhum dos apóstolos foi humilde o suficiente para realizar tal tarefa. Mas durante a ceia, o próprio Jesus vestiu um avental de escravo, despejou água numa bacia e lavou os pés dos apóstolos. A seguir, Jesus lhes ensinou como o amor autêntico sempre se expressa mediante o serviço humilde. Foi nesse momento que Jesus pegou o pão e deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazem isto em memória de mim. Da mesma forma, terminada a ceia, ele tomou um cálice de vinho, também deu graças, entregou aos discípulos e disse: Isto é meu sangue, da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo 28. Essas são palavras de suma importância. Pena que, por estarmos tão familiarizados com estas palavras, tendem a perder seu impacto. Eu, por exemplo, conheço essas palavras praticamente minha vida toda. Mas essas palavras revelam como o próprio Jesus via a sua morte. Com o pão e o vinho, Jesus estava nos ensinando sobre o significado da sua morte, antes que acontecesse. Jesus mostrou que a sua morte é tão importante que ela não pode ser esquecida. Agora, nós devemos copiar o que Jesus fez, tanto os seus atos como as suas palavras, isto é, tomar, quebrar, abençoar, identificar e compartilhar o pão e o cálice. Qual é o significado do pão e do cálice? Acerca do pão, Jesus disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E do cálice: Este é meu sangue que é derramado em favor de vocês. O pão não representava seu corpo vivo, mas seu corpo que em breve seria dado por eles na morte. Da mesma forma, o cálice não representava o seu sangue que corria em suas veias enquanto lhes falava, mas seu sangue que em breve seria derramado por eles na morte. A ceia do Senhor
que foi instituído por Jesus e que é o único ato comemorativo autorizado por ele, não dramatiza nem seu nascimento, nem sua vida, mas somente sua morte. Era por sua morte que Jesus desejava ser lembrado. Portanto, é certo dizer que não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a religião de Jesus. Na ceia, Jesus também estava ensinando a respeito do propósito da sua morte. Por meio do derramamento do sangue de Jesus, Deus estava tomando a iniciativa de estabelecer um novo pacto com seu povo, na qual uma das maiores promessas seria o perdão dos pecados. Tem uma passagem muito importante em Jeremias capítulo 31, do 31 a 34, citada várias vezes no Novo Testamento. Por meio do profeta, Deus disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E agora? Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, do 31 ao 34. É incrível, não é? Numa noite, num cenáculo em Jerusalém, um camponês galileu, carpinteiro de profissão e pregador por vocação, ousou dizer: esta nova aliança, profetizada por Jeremias, está prestes a ser estabelecida. O perdão dos pecados prometido como uma das bênçãos está prestes a ficar disponível. E o sacrifício para selar esta aliança e assegurar este perdão será o derramamento de meu sangue. Irmãos, existe mais uma lição ligada à ceia que nós não podemos esquecer. A nossa necessidade de participarmos pessoalmente na morte de Jesus. É necessário comer do pão e beber o suco. Os discípulos que estavam à mesa com Cristo não eram meros espectadores do drama da cruz, eram participantes dele. O comer e o beber são uma parábola viva de recebermos a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentarmos de Cristo pela fé em nossos corações. Jesus já havia ensinado essa mensagem em seu grande discurso sobre o pão da vida, logo depois de alimentar os 5.000 em João capítulo 6. Lá em João 6, 53 e 55 está escrito: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Jesus já fez a parte dele. Ele deu seu corpo, seu sangue na cruz. Agora nós temos que fazer a nossa parte, apropriarmos destas bênçãos individualmente. Deus não força suas dádivas sobre nós. Nós temos que recebê-las mediante a fé. E a ceia do Senhor permanece um sinal externo da dádiva divina e da recepção humana. Jesus falou de si mesmo como um sacrifício. Na Páscoa original do Egito, cada cordeiro morreu em lugar do primogênito. E o primogênito só seria poupado se um cordeiro morresse em seu lugar. O cordeiro não apenas tinha de ser morto, mas também o seu sangue tinha que ser aspergido na porta da casa. Este ritual da Páscoa
também ensina a necessidade de apropriar os benefícios da morte sacrificial de Jesus pessoalmente. Antes de terminar esta pregação, gostaria de fazer uma pausa. Como todo primeiro dia da semana, nós temos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor. Nós sabemos que um remédio na caixa, um remédio na prateleira, não pode curar ninguém. Da mesma forma, uma Bíblia fechada não pode nos mostrar o caminho da salvação. E o Cristo que morreu para perdoar os pecados do mundo só vai se tornar o seu Salvador e o meu Salvador quando nós tomamos a nossa decisão de entregar nossas vidas a Cristo e deixar Jesus ser o Senhor de nossas vidas. Se comemos e bebemos sem fé e sem compromisso, este ato não terá valor algum. Mas a ceia do Senhor é o ponto mais alto da semana para o servo do Senhor Jesus, que recebe Jesus de coração e se oferece para servir ao nosso Senhor com dedicação. Jesus já fez a parte dele. Jesus se deu para lhe dar vida aqui e também no porvir. Chegou a nossa parte. Nossa parte é comer o pão, beber o cálice e sairmos para ser representante de Cristo em nossa cidade e entre nossos amigos. Depois da ceia, Jesus foi ao jardim do Getsemane com Pedro, Tiago e João e disse que se sentia profundamente triste até a morte e pediu que vigiassem. Então Jesus se adiantou um pouco, prostrou-se com seu rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Lucas 22, 42. Que cálice é este? Jesus deseja se desviar do sofrimento físico, da tortura, do açoite, da dor da cruz? Ou Jesus teme a angústia mental da traição, negação, deserção da parte de seus amigos e a zombaria e o abuso de seus inimigos? Eu não acredito. Jesus sempre foi corajoso, ele enfrentou as autoridades repetidas vezes. Para mim, é ridículo supor que Jesus agora está com medo da dor. O que é que Jesus teme? Creio eu que Jesus não quer de maneira alguma ficar afastado do Pai. Deus odeia o pecado. E quando Jesus assumir os nossos pecados, o Pai teve que se afastar do Filho. É isto que Jesus quer evitar a todo custo. Jesus ama o Pai e quer permanecer perto do Pai. Embora em teoria tudo é possível para Deus, o Pai Jesus não foi possível. O propósito do amor de Deus era salvar os pecadores. Um justo teria que morrer para salvar os perdidos. E Jesus é o único justo, o único que nunca pecou. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é o único que poderia pagar a nossa dívida e comprar a nossa salvação. A agonia de Jesus no jardim explica a sua agonia maior lá na cruz. Como diz Isaías 53, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos de justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Quando Jesus nasceu, houve um clarão à meia-noite. Mas quando o Filho de Deus foi crucificado, houve trevas ao meio-dia. Eu creio que a escuridão do céu foi um símbolo externo das trevas espirituais. E o que são essas trevas? Senão a separação de Deus. Nossos pecados apagaram o brilho do rosto de nosso Pai. E foi nessa hora escura que Jesus clamou em alta voz em aramaico:
Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Marcos 5:34. Jesus morreu pelos nossos pecados. O Pai foi obrigado a se afastar do Filho que encarregava os nossos pecados lá na cruz. Logo depois desse grito de abandono, Jesus disse, está consumado. Ele bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com isto, Jesus encurvou a cabeça e entregou o espírito. Está consumado. Vem de uma palavra grega que é a palavra tetelestai, e significa quitado ou realizado. A crucificação não foi algo que os homens fizeram com Jesus. Pelo contrário, Jesus estava realizando o que ele veio ao mundo para realizar. Jesus voluntariamente levou nossos pecados. Deliberadamente, livremente, Jesus suportou o juízo em nosso lugar. Tetelestai. Está consumado, quitado, realizado, missão cumprida. Imediatamente a cortina do templo, que durante séculos tinha simbolizado a alienação dos pecadores de Deus, rasgou-se do alto para baixo, a fim de demonstrar que Deus havia destruído a barreira do pecado. Agora nós podemos ter livre acesso à presença do Senhor. O que é que a cruz de Cristo nos ensina, meus irmãos? Em primeiro lugar, que nosso pecado deve ser extremamente horrível. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz. Pois o que enviou Cristo a morrer na cruz não foi a ambição de Judas, nem a inveja dos sacerdotes, nem a covardia de Pilatos, mas nossa própria ganância, inveja, covardia e outros pecados mais. E a determinação de Cristo a ser nosso substituto e morrer em nosso lugar, por amor a cada um de nós. É impossível encarar a cruz de Cristo e não sentir vergonha de nós mesmos. A apatia, egoísmo e orgulho se alastram em todos os lugares do mundo, exceto junto à cruz. Ali essas ervas nocivas secam-se e morrem. São vistas como as coisas horríveis e venenosas que realmente são. Pois não havia outro modo pelo qual o Deus justo pudesse justamente perdoar as nossas injustiças. Irmãos, meus pecados e os seus pecados mataram Jesus, nosso Senhor. Só quando encaramos esta verdade e assumimos a nossa culpa, é que nós vamos parar com as desculpas e as justificativas e reconhecer o quanto nós necessitamos de um Salvador. Em segundo lugar, a cruz nos mostra o imenso amor de Deus, que está além da nossa compreensão. Deus poderia, com justiça, ter nos abandonado ao nosso próprio destino. Ele poderia ter nos deixado sozinhos para colhermos o fruto de nossos erros e perecemos em nossos pecados. É isto que nós merecíamos, mas nosso Pai não nos abandonou. Por causa do seu amor por cada um de nós, ele veio à nossa procura em Cristo Jesus. Porque Deus nos amou de tal maneira, ele deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você. Somente aquele que tem um coração de pedra não vai se comover face a um amor como este amor. O nome correto para esse amor é graça, pois é o amor àqueles que não merecem o amor. Em terceiro lugar, a salvação de Cristo é um dom gratuito. Jesus a comprou por nós com alto preço, o preço do seu próprio sangue. Agora, o que nos resta pagar? Nada. Visto que Jesus reivindicou que tudo estava consumado, nada há que nós possamos contribuir. Isto não significa que agora nós temos a permissão de pecar e sempre contar com o perdão de Deus. Pelo contrário, a mesma cruz de Cristo, que é o fundamento de uma salvação gratuita, é também o maior incentivo para uma vida santa.
Hoje, nós temos que nos humilhar ao pé da cruz, confessar que nós pecamos e que nada merecemos de suas mãos, a não ser o juízo. Precisamos cair de joelhos e agradecer nosso maravilhoso Jesus por ter nos amado e morrido por cada um de nós. Nós precisamos subir ao ponto mais alto da nossa cidade e gritar para todo mundo ouvir: Cristo salva pecadores, dos quais eu sou o principal. Precisamos sair hoje, servir o nosso próximo com amor desprendido, com amor sacrificial, pois, afinal de contas, nós amamos porque Ele nos amou primeiro.